Abra sua Bíblia aí no Salmo 8. E nós vamos falar sobre a grandeza de Deus versus a pequenez humana. A grandeza de Deus e a pequenez humana e as suas implicações. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a meditação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ministre às nossas vidas, porque é o que te pedimos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que toda mente esteja cativa ao conhecimento de Cristo. E que toda obra contrária aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã caia por terra no nome de Jesus. Amém. O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. E quando ele não adora a Deus, ele arranja um substituto. Ou através de uma adoração a uma divindade, a um ídolo, ou ele faz de si mesmo, do seu próprio ego, o seu Deus, o seu ídolo. Mas de forma que nós fomos criados com essa necessidade de adorar. Tanto é que quando você diz assim que você gosta muito de uma coisa, você, às vezes, sem se perceber, você diz assim, eu adoro isso, né? No sentido de que gosta. Por quê? Porque você foi criado para se relacionar com Deus e para adorar a Deus. Se nós olharmos tanto para a Bíblia quanto para a história da humanidade, nós veremos que o ser humano, quando ele não adora a Deus, ele coloca um substituto no seu lugar, ou a si mesmo, ou a alguma outra coisa. Por exemplo, em Adão nós vemos, né, que o homem assumindo o lugar de Deus, quando Adão rejeitou a ordem de Deus lá no jardim de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, na Torre de Babel, a humanidade, ela quis se vangloriar e construir para si um monumento de exaltação a si mesmo, se colocando como o centro da história, como o protagonista da história. Caminhando mais para frente, nós temos, por exemplo, na história bíblica, o rei babilônico Nabucodonosor, que erigiu uma estátua e que, naquele evento em que Sadraque, Mesaque e Abdênego foram jogados na fogueira, foram jogados porque se recusaram a se dobrar perante a estátua do rei e adorá-lo como um Deus. Nós temos, por exemplo, também na própria história mais recente, Adolf Hitler, aquele ditador que, querendo ser como Deus, queria decidir quem era de raça superior e quem era de raça inferior e acabar com aqueles que ele julgava ser de raça inferior. E no exemplo mais recente desse desejo do ser humano de se colocar no lugar de Deus, nós temos a ciência moderna, que brinca de Deus por meio, por exemplo, da clonagem. É o desejo do ser humano de querer se colocar como protagonista da história. O salmo que nós lemos, ele é um salmo que retrata a mentalidade de alguém, no caso de Davi, que tem uma correta perspectiva do que seja a grandeza de Deus e do que seja a pequenez humana, quando contrastada e comparada com a pessoa de Deus.
nós vemos a diferença entre a grandeza de Deus e a pequenez humana de várias formas. Eu vou citar apenas algumas aqui. Por exemplo, a grandeza de Deus e a pequenez humana, elas se expressam por meio de suas obras. Quando fala de Deus, diz Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que havia feito e que era muito bom. As obras de Deus foram boas. Já quando vai falar do ser humano, em Gênesis 6:5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente má. Enquanto que a obra de Deus é boa, a obra humana ela se mostra má. Então, nas suas próprias obras, a gente já vê uma diferença entre um e outro. A gente vê diferença também entre a obra de Deus e a obra humana, porque Deus ele é criador, o ser humano é criatura. Deus ele mantém o universo, o ser humano depreda a natureza. Deus ele preserva a vida, o ser humano tira a vida. Deus ele promove a paz, o ser humano promove a guerra. Nas suas obras a gente vê claramente a diferença entre um e outro. Mas a diferença não para por aí. A diferença ela continua também por meio da sua própria existência. Quando a Bíblia fala da existência de Deus, lá em Salmo 92 diz, antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo, e de eternidade a eternidade tu és Deus. Quando vai falar da existência humana, diz lá no Salmo 103:15, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá mais daí em diante o seu lugar, mostrando a eternidade de Deus, contrastando-a com a transitoriedade humana. Deus é eterno, o ser humano é transitório. Deus é autossuficiente, o ser humano é dependente. Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e o ser humano ele é limitado no seu saber, no seu poder e na sua presença. Mas, como se não bastasse, a diferença não fica só nas obras e na existência. A diferença também está nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas qualificações. Por exemplo, quando fala de Deus, a Bíblia diz em Isaías 6:3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando vai falar do ser humano, Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Enquanto fala que Deus é santo, mostra a pecaminosidade humana. Então, há sim um grande contraste, há sim uma grande diferença entre Deus e o ser humano. E nós jamais poderemos nos igualar a Deus, simplesmente porque a criatura não pode ser igual ao Criador. A obra criada não pode querer ser igual àquele que a criou. Deus é santo, o ser humano é pecador. Deus é justo, o ser humano é injusto. Deus é amoroso, o ser humano é muitas vezes rancoroso. Deus é perdoador, o ser humano é vingativo. Essas diferenças, então, é apenas algumas dentre as diversas que poderíamos estar aqui falando o dia todo. Mas eu falo apenas dessas três para que a gente possa ter bem claro que existe uma grande diferença entre a pessoa de Deus e a nossa pessoa. E aí você está aqui nessa manhã e diz, ok, pastor, eu entendi, concordo, é verdade. Mas, e daí? O que é que isso tem a ver comigo? Eu que estou aqui. O que é que isso tem de implicação para a minha vida que estou nessa manhã aqui? Vim aqui cultuar a Deus, eu já adorei a Deus, eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida. Mas quais são as implicações disso para a minha vida? E é sobre essas implicações que eu queria conversar com você nessa manhã. Amém? Você está me acompanhando? Amém. Não estou só não, né? Então vamos lá. A primeira atitude que devemos ter quando nós temos a consciência de quão grande Deus é e quão pequeno nós somos, é a atitude de adoração e louvor a Deus, reconhecendo a Deus como o autor e como o artífice da obra da criação.
Nós devemos reconhecer a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, como? Adorando a Deus, dando louvor a Ele. Essa manhã o pastor Rogério, no louvor, ele diz: ai, como eu queria aprender a louvar a Deus. Claro que ele sabe mais do que qualquer um de nós aqui cantar, mas quando ele diz que louvar, ele não está falando de cantar, ele está falando de expressar admiração, de expressar honra, de expressar glória, de atribuir valor. Isso aqui é adoração. E nós, quando reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza de Deus, nós devemos ter essa mesma atitude. Olha o que o salmista diz no versículo 1: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome. Aí no versículo ele diz: puseste nos céus a tua majestade. Deus é magnífico, Deus é majestoso. Isso nos ensina o quê? Primeiro, que o universo, ele não nasceu por causa própria. O universo não é geração própria, ele não gerou-se a si mesmo, mas por meio de uma explosão cósmica, por exemplo, e nem por evolução, mas o universo existe por criação. Diga assim: eu não sou evoluído, eu sou criado. Entende? Você não começou assim e foi assim e agora está assim. Não, você não evoluiu. Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou Adão, e do jeito que ele era, ele não evoluiu. Por quê? Porque ele já foi criado da forma como Deus pretendia criá-lo. No versículo 3, o próprio salmista diz: olha, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Você já parou para pensar, olhar para a natureza e identificar o dedo de Deus? A mão de Deus criando, a mão de Deus desenhando. Tem gente que às vezes publica umas fotos de uma nuvem, não sei se é montagem, uma nuvem parece cheia de, como se fosse uma imagem de alguém para falar da majestade de Deus. Ou então publica o arco-íris e diz: olha como grande, como lindo é a natureza e belo. Por quê? Porque ali está a expressão do dedo de Deus. O próprio salmista, lá no Salmo 19:1, ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, deixa eu lhe dizer, esse mundo ele não veio a existir simplesmente sem causa. Há uma causa, e essa causa é Deus. E quando diante de Deus, dessa grandeza de Deus, eu contemplo, eu entendo isso, e eu olho para a minha pequenez, o que é que me resta fazer? Se não adorar, se não reconhecer, se não me prostrar diante desse Deus maravilhoso. Querido, a minha pergunta para você é a seguinte: quem é o objeto da sua adoração? A quem você dirige? Quem é o seu Deus? Será se o seu Deus é você mesmo? Será se o seu Deus é o seu ego? Será se o seu Deus é o seu dinheiro, os seus bens? Quem é o seu Deus? Porque se nós não adorarmos a Deus, nós arranjaremos um substituto. A pergunta é: quem está sendo o seu Deus? Oxalá todos nós aqui nessa manhã tenhamos não a nós mesmos como o nosso Deus, não a uma pessoa no lugar de Deus, mas que todos nós aqui tenhamos a consciência da grandeza de Deus e o tenhamos como nosso Deus e dirijamos a Ele toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Amém? Segundo, a consciência da grandeza de Deus e da minha pequenez, ela deve produzir em mim uma atitude de respeito e de cuidado para com a obra da natureza, tão criada por Deus quanto eu. Lembre-se que antes de você vir a este mundo, antes de Deus criar Adão, o que foi que Deus criou primeiro? Deus criou a terra e o universo. Quando Adão chegou, ele já encontrou tudo pronto. Ele não foi chamado a ser co-construtor, ele já encontrou tudo criado. No Salmo que nós lemos no versículo 3, diz: quando contemplo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. O salmista, ele demonstra uma capacidade de adorar a Deus que infelizmente, nós estamos perdendo. Não sei se é porque a gente é muito urbano, a gente amanhece o dia, a gente entra no carro, vai trabalhar, não vê nada, liga, fecha o vidro, bota fumê, não vê nada, sai para fugir do sol,
entra num ambiente e fica trancado lá o dia todo. À noite, quando a gente sai também, ninguém olha para as estrelas. E aí a gente passa o dia e não se apercebe do tamanho da grandeza da natureza. E isso nós estamos perdendo a capacidade de sermos bons mordomos da criação. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que a igreja agora vai virar uma ONG, um Greenpeace? Não estou dizendo que a gente vai virar Greenpeace. A nossa missão não é ser uma ONG. Isso aí é bem claro na Bíblia. Igreja não existe para ser uma ONG paralela ou mais uma ONG. A igreja existe para pregar o Evangelho. Amém? Amém. Agora, como parte da pregação do Evangelho, existe a parte da mordomia. E muitas vezes nós falamos da mordomia do nosso corpo, do nosso dinheiro, mas não falamos da mordomia da natureza. Você que pega a sua mangueira lá e em vez de varrer a calçada com a vassoura, você varre com a mangueira. Você está desperdiçando água. Pastor, é coisa simples que às vezes a gente faz e nem se apercebe. Você sabia que se o mundo inteiro copiasse o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, o mundo não teria capacidade de suprir em recursos naturais? Já pensou se todos nós tivéssemos uma Ferrari ou uma Porsche e a cada ano a gente trocasse de carro? Onde você acha que existiria recurso para produzir tanta coisa? E onde você acha que iria reciclar tanta coisa? Não tem como. Infelizmente nós estamos vivendo numa época em que nós chegamos num ponto tal de desenvolvimento humano em que nós estamos fadados à extinção. E nós não seremos extintos, sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Amém. Porque se dependesse do ser humano, nós estamos entrando numa direção galopante a um cataclisma, a uma hecatombe mundial em que não vai ficar nada, e não é por preciso bomba atômica nem nada, é simplesmente a forma como a gente lida com a natureza. Nós não estamos sendo bons mordomos da natureza. E a minha pergunta para você é a seguinte, é de cunho espiritual mesmo. Como tem sido a sua relação com o meio ambiente? Você tem sido uma das pessoas que preserva ou que depreda? Você tem que aquela pessoa que zela ou que você desperdiça? Porque isso é espiritualidade também. Talvez esse conceito para você seja novo, porque a gente relaciona espiritualidade com oração, com louvor, e não com a forma como a gente lida com o mundo e com a natureza. Mas tudo isso faz parte da mordomia cristã. Amém? Amém. Então, a partir de hoje, quando você for fazer qualquer coisa que envolva a natureza, pense num consumo consciente e pense em algo que você glorifique a Deus por meio disso também. Amém? Amém. Porque antes de você chegar, esse mundo já existia. E quando você se for, ele vai continuar existindo. Terceiro, o que é que a percepção, a consciência da grandeza de Deus e da minha pequenez deve gerar em mim? Deve gerar em mim humildade no trato com o meu semelhante, reconhecendo que o meu semelhante é obra do Criador tanto quanto eu. Olha o que é que ele diz no versículo 4: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O salmista, ele admira, sabe de quê? De Deus sendo grande, poderoso, gracioso, ele ainda se importar com o ser humano. Ele diz assim: Senhor, tu és tão grande, tu és tão poderoso, e tu ainda vai dar atenção ao ser humano? Que é o homem para que dele te lembres, para que o visites. Em outras palavras, quem somos nós, Senhor, para que tu te importes conosco? O próprio Deus, irmãos, vê dignidade em nós, sabe por quê? Porque Ele nos criou de forma única. Você é único e irrepetível. Deus, quando te criou, Ele jogou a forma fora. Não existe ninguém igual a ninguém. Nem mesmo os gêmeos são iguais. Há uma diferença, sabe por quê? Porque Deus quis colocar na minha vida e na sua vida o traço da sua perfeição, da sua individualidade. Então deixa eu lhe dizer, você não é melhor do que a pessoa que está do seu lado. Ah, mas eu estudei mais, e daí? Ah, porque eu sou da família importante, eu sou do Gereissati, e eu sou do Barbosa, e aí, vai querer? Vai encarar? Ah, porque eu moro na Aldeota.
e o irmão mora no Acaracuzinho. E o que é que faz, irmãos, nós melhores do que o outro? Lembre-se, todos nós na nossa casa temos uma sala do trono. Não é aquela sala do trono da adoração, não. É lá o banheiro mesmo. É onde você vai e se senta. E quando você está lá, você se dá conta da sua fragilidade, da sua pequenez. Porque não exala odor bom. Você tem que comprar aquele vaporizadorzinho, porque às vezes nem você se aguenta. Então isso deve fazer com que eu baixe a bola. Eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor com mais parcimônia, com mais humildade, não querendo ser melhor do que os outros, como diz a pastora Jeane, com mais misericórdia. Porque nós somos frágeis, nós somos pequenos. E outra, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é isso que nos dá dignidade. O que nos dá dignidade não são os diplomas. O que nos dá dignidade não é a nossa casa, não é a nossa roupa, não é o carro que a gente dirige. O que nos dá dignidade é o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso todos nós somos. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ponto final. Então a pergunta é, como é que você vê o seu semelhante? A Bíblia diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então eu preciso de humildade, você precisa de humildade. Reconheça que por mais que você conquiste, por mais que você tenha, por mais que você galgue posições, você é pequeno. Não adianta. E você precisa ter isso em mente sempre. Porque se a gente tem isso em mente, a gente não vai passar por cima dos outros. A gente vai querer sim conquistar o nosso espaço, o nosso lugar ao sol, ok. Não há nada de errado nisso, mas eu não posso fazer isso à custa de outras pessoas, de passar por cima, de enganar, de ludibriar, de trapacear, de mentir, de enganar. Por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas. Amém. Quarto, quando eu tenho consciência da minha pequenez e da grandiosidade de Deus, isso deve produzir em mim uma atitude. Qual a atitude, pastor? A atitude de busca pelo Deus transcendente, porque a realidade ela não está limitada ao que consegue se ver. Eu preciso buscar o Deus transcendente, que transcende, que está acima, porque a realidade da vida não está limitada àquilo que você consegue ver com seus olhos. Olha o que é que o salmista diz no versículo 5: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Na versão Almeida, corrigida e fiel, ele não diz um pouco menor do que Deus, ele diz um pouco menor do que os anjos. Ou seja, nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual, você não é apenas carne, você não é apenas matéria. Tem gente que vive a vida aqui como se fosse apenas matéria. Só consegue ver aquilo que com os seus olhos conseguem contemplar. Ei, querido, você não é só isso. Você é um ser espiritual. E porque você é espiritual, você busca propósito, você busca sentido na sua vida. E isso vai além do material. Porque muita gente não entende isso. Quando conquista tudo, quando consegue tudo, e aí vê um vazio na vida. Você sabia que entre os países do primeiro mundo é que tem o maior índice de suicídio? Os países com maior IDH, por exemplo, Japão e... Não, Japão e China não. É aquele país lá da Europa que é muito rico. Suíça. Pronto. Japão e Suíça, onde há o maior índice de suicídio, sabe por quê? Porque enquanto que você e eu aqui estamos correndo para comprar uma geladeira à prestação, lá eles têm tudo. Tem carro, tem casa, não tem mais o que conquistar. Aí nós aqui de terceiro mundo, a gente fica nessa ilusão de que se a gente tiver vai ser feliz. Eles já têm, e eles viram que não são felizes.
Porque não é isso que dá felicidade humana. O que traz felicidade é você se encontrar com Deus. É você voltar para a sua vida. Nós somos seres espirituais. Amém. Nós somos os únicos animais racionais que perguntam pela sua origem. Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Qual o sentido da vida? Você já viu um cachorro chegar para você e dizer: uau, 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 o sentido da vida? Você já viu algum animal pensativo sobre o sentido da vida? Não, nós somos os únicos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus é que nós somos seres espirituais. Nós somos seres que a gente quer não apenas sobreviver, mas a gente quer transcender, a gente quer ir além. É por isso que a gente tem utopia, por isso que a gente tem sonho, por isso que a gente tem sonhos. Por quê? Porque a gente quer mais. Isso é natural do ser humano, porque Deus colocou esse desejo em nós, intrínseco à nossa própria pessoa, para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, quando você entende isso, você vai começar a se voltar para Deus, porque Ele tem todas as respostas. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte: qual é o sentido, qual é a finalidade última do ser humano? E sabe o que é que diz o Catecismo de Westminster? Ele diz: a finalidade última do ser humano é adorar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Amém. Essa é a finalidade minha e sua, adorar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E se você vai desfrutar, significa que você vai estar na eternidade com Ele. Amém? É para isso que você existe. O que a gente tem aqui fica, passa, é casca. Quem aqui está usando a mesma camisa de há 30 anos atrás? Levante a mão. Com exceção do pastor Tatinho. Eu não estou fazendo hora com ele não, porque é o cunhado dele que está fazendo isso, né? Pastor Pedro. Entende? Ninguém. Por quê? Porque passou, aquela roupa já não lhe serve mais. É por isso que a gente tem bazar aqui na igreja, para que você possa aprender a doar, reciclar, pegar algo que ainda está em bom estado e passar para outra pessoa, socializar. Porque tudo passa. Você precisa se voltar para Deus. Você é espiritual, sabe por quê? Porque você quer amar e ser amado. Quem aqui não quer ser amado? Todos nós queremos ser amados. Todos nós queremos amar alguém. Isso, se nós fôssemos só materiais, nós não teríamos essa necessidade. Por quê? Porque tudo seria descartável. Por que você preza? Por que você cuida? Já pensou se você com 50 anos de casado, você olhasse para sua mulher e dissesse: não, você para mim está descartada porque eu tenho uma mais nova ali de 25. Não faz sentido isso, sabe por quê? Porque quando você ama, você convive, você cuida, você constrói uma história. E que você, quando existir a possibilidade de você fazer isso, você não está descartando uma pessoa, você está descartando a sua própria vida, a sua própria história que você construiu com aquela pessoa. Nós somos seres espirituais, por isso que a gente fala de amor, por isso que a gente fala de bondade, por isso que a gente fala de misericórdia. Por quê? Porque esses valores, eles estão dentro do campo da espiritualidade. Que senão a gente estaria fazendo curso aqui de coach, como ganhar dinheiro, como investir melhor na bolsa de valores, como comprar os melhores bitcoins e evitar as fraudes. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para falar de algo que transcende, que vai além. Mas o mesmo Deus que é transcendente, que está além, Ele é também imanente. Ele também está presente na sua criação. Ele está presente na vida do seu irmão. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E através do seu irmão aqui que está do seu lado, ele também pode ser esse instrumento de Deus para a sua vida. Amém? Então, cuidado aí, quando você quiser desconsiderar o outro. Preze, ame, cuide, zele, preserve, honre, proteja. É muito fácil quando a gente escuta algo
a gente pegar e repassar irresponsavelmente. E às vezes detona com a pessoa. Cuidado, irmãos, preste atenção. Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade, amém? Amém. E por fim, a consciência da grandeza de Deus e da minha pequenez, ela deve despertar em mim a atitude de ter o uso do bom senso, para eu equilibrar na minha vida poder com fragilidade. Olha o que é que no versículo 6 o texto diz: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Deus deu ao ser humano domínio sobre as obras das mãos de Deus. É por isso que eu e você conseguimos não ter mais força do que um elefante, mas nós conseguimos domar e segurar e prender um elefante, um leão, uma baleia. Nós podemos matar uma baleia, de acordo com as músicas lá do Roberto Carlos, lembra? Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros, nos filmes, nos livros, nos arquivos. Nós temos esse poder, mas preste atenção, o salmista, ele vê equilíbrio, ele aprendeu a conjugar poder sem esquecer da fragilidade. Sabe por quê? Porque enquanto ele diz que o Senhor deu ao ser humano domínio sobre a natureza, ele diz lá no versículo 2: da boca dos pequenos e crianças de peito tu suscitaste louvor. O que ele está querendo me ensinar com isso? É que a nossa condição de coroa da criação não pode ofuscar a precariedade da nossa condição humana. Ei, você que está aí todo forte, malhado, pastor Pedro, todo, né? Todo saradão. Glória a Deus que Ele cuida da saúde. Isso é boa mordomia do corpo. Está no caminho. Agora, você que está aí todo fortão, não esqueça que um dia você já foi criança. E foi criança de colo, e dependente, e tão dependente que se alguém não tivesse cuidado de você, hoje você não estaria aqui. E no final você vai estar dependente também. Porque quando você estiver velhinho, se você chegar até lá e que você não souber mais das coisas, não é nem questão de Alzheimer não, é questão da própria velhice mesmo, a própria demência que a idade traz. Quando você estiver lá nessa idade, você vai ser totalmente dependente. Minha sogra, desse tamanho, ela tem 1,50 m. Um dia perguntaram qual a sua altura, ela disse: eu acho que é 1,90 m. Tá igual o menino do vídeo, ouvia, ela se via grandona. E hoje, irmãos, ela não sabe mais nada, cabeça branquinha. A gente fala com ela, ela só faz rir, não entende, não se dá conta. Um dia as filhas acordaram, viram, ela estava no banheiro, se pintando. Não com a maquiagem, mas com cocô. Se você viver muito, você vai chegar a um ponto em que você vai depender dos outros. Então aprenda o seguinte: aprenda a conjugar força sem esquecer da sua fragilidade. Não é porque você hoje é todo poderoso, porque você pode, porque você é um alto executivo, porque você tem dinheiro no banco, porque você anda em carrão, porque você frequenta as rodas da sociedade. Não esqueça que você é frágil. Uma comida mal comida e vem um desarranjo. É ou não é? É. Uma comida que está fora do seu cardápio habitual, aí quando é no dia seguinte você está lá sofrendo. Aprenda a conjugar poder com fragilidade. Mantenha-se na posição que Deus te colocou. Imprima domínio, imprima força, mas não se esqueça de que você é frágil. Não queira fazer de si mesmo o seu próprio Deus, porque você jamais alcançará essa posição. Essa posição é exclusiva daquele que é Criador, eterno
eterno, majestoso, poderoso, grande, sublime, eterno. Ele sim é Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. E sabe o que é que o salmista me ensina? Ele termina o salmo mostrando que quando você tem esse entendimento, a única coisa que você pode fazer é adorar a Deus. Ele diz no versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome na terra. Eu quero terminar lendo um texto anônimo que diz o seguinte: estamos todos aqui nesse planeta, por assim dizer, como turistas. Nenhum de nós pode morar aqui para sempre. O maior tempo que podemos ficar aqui são aproximadamente 100 anos. Sendo assim, enquanto estamos aqui, deveríamos procurar ter um bom coração e fazer de nossas vidas algo de positivo e útil. Quer vivamos poucos anos ou um século inteiro, seria lamentável e triste passar por esse tempo agravando os problemas que afligem as outras pessoas, os animais e o ambiente. O mais importante de tudo é ser uma pessoa boa e buscar a Deus. E nessa manhã, o Senhor possa trazer sobre mim e sobre você a consciência da sua grandeza e da nossa pequenez. E isso faça nos render aos seus pés, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém?